Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado, pelo convite, Alberto, Felipe. Então, contar um pouco para vocês, o case do BNP Paribas. A gente é um banco de atacado, vou falar um pouco sobre a gente. E a gente está numa jornada de transformar o processo de carreira no banco. A gente é um banco pequeno, comparado com os números que eu ouvi aqui das minhas duas colegas panelistas, que dá um pouco mais de dificuldade, que as oportunidades não são tão naturais, e não abrem num volume tão grande. Então, a gente tem tentado rediscutir, reinventar a forma que a gente gere carreira no banco. Bom, então, o BNP Paribas ele é um banco de origem francesa, nossa matriz é na França. O Brasil, hoje, ele está ligado a uma matriz regional nas Américas, que fica em Nova York. Então, o Brasil ele faz parte da região que a gente chama de Américas. A gente tem o banco é um banco mais do que centenário. Os primórdios do BNP, do Paribas, que tem vários bancos para trás, lá de 1800 e alguma coisa, 1848. E no Brasil a gente tem uma relação longa também, então desde 1950 com algum tipo de atividade aqui, como um banco com escritório de representação. Em 96 foi instituído aqui o CIB, que é o nosso banco corporativo. Então, hoje, no Brasil, a gente opera majoritariamente como um banco de empresas. Não sei se algumas das grandes corporações que estão aqui são clientes lá do banco, e hoje eu faço parte dessa unidade, que é o banco corporativo, que é o banco de atacado. Em 98, a gente abriu a Asset, então a gente opera hoje uma Asset, que tem mais ou menos umas 60 pessoas, aqui em São Paulo. Em 98 também foi a abertura da CTLM no Brasil, que é o nosso banco pessoa física, que faz empréstimo consignado, empréstimo para automóvel, empréstimos para pessoa física, no caso. Eles ficam em Alphaville. Cardif, que é a nossa seguradora, que fica também aqui em São Paulo, aqui com a gente, aqui próximo ao Shopping JK. Em 2001, a gente abriu a unidade de Wealth Management. O BNP é um dos maiores bancos que operam em Wealth Management no mundo. No Brasil, a gente é o terceiro maior estrangeiro operando nesse nicho, que o Wealth Management, para quem não conhece, é o segmento de alta renda. Então, são clientes, é a única unidade que atende pessoa física no Brasil, é a nossa unidade de Wealth Management, mas aí são clientes de alta renda, com investimentos Brasil e Luxemburgo e Suíça, que é o mercado do BNP aqui no Brasil. Em 2006, a gente abriu a Arval no Brasil. A Arval é uma empresa de leasing operacional de frotas. A gente tem hoje mais de 20 mil carros em frota, é uma terceirização de frotas. E em 2010, a nossa área de custódia, que trabalha muito com bolsa e clientes institucionais, que é a área de custódia. Então, eu pus em verdinho aqui, são as áreas onde a minha equipe de recursos humanos é responsável, que a gente cuida do CIB, da Asset, do Wealth Management e do Security Services. Então, nesse total, a gente tem 730 profissionais, entre aprendizes, estagiários e efetivos. Somam-se a isso uns 200 terceiros, mais ou menos, então a gente tem cerca de 930 para essa unidade que a gente chama de banco de atacado. E a gente tem as outras equipes que são colegas, então, que tem equipes de RH independentes. Então, a gente é um banco bastante conservador, então, dando um pano de fundo, até que isso se reflete muito na gestão de carreira. A gente é um banco muito conservador, a gente não digo avesso a risco, mas a gente toma menos risco do que muitos dos nossos competidores. A gente, desde a fusão do BNP e do Paribas, que foi em 99, e que a gente opera no Brasil, são 20 anos, 22 anos de crescimento sustentado no Brasil. Então, a gente vem crescendo, tanto em número de pessoas quanto em resultados. Então, isso reflete bastante na postura da liderança, na postura dos colaboradores. A gente tem pilares muito fortes de ética, de diversidade. Diversidade, a gente tem uma área de diversidade dedicada dentro do RH e uma área de voluntariado também, que são nossas áreas de engajamento e impacto social, que ficam dentro de RH. Então, a gente se ancora bastante nesses valores. E aí a gente tem, até por um pouco dessa cultura, esse background de cultura, que a gente tinha o dono de carreira, o tema carreira, era um tema de RH.
né? E isso era até uma política global do grupo, né? Que a gente tinha o que a gente chamava de conversas de carreira, né? Então, assim, não estou feliz com o meu chefe ou com a minha função, vou para RH. Eram entrevistas semestrais, em alguns casos, né? Então ficava quase que um divã, né? O RH funcionava, não está feliz, e tinha uma busca ativa de vagas. Então o RH, né, ele tinha uma busca ativa de vagas, né, para profissionais. O que você quer fazer, o que você gosta, vamos te ajudar. Daí começa a falar com um monte de gestor, né? Então o RH era a vitrine, ficava empurrando o funcionário, né, o colaborador. Era uma empresa, né? Isso aqui eu estou falando de 3 anos, não estou falando de muito tempo atrás, não, né? 3 anos, 4 anos atrás. Né, até um pouco menos, né? Essas conversas de carreira ainda acontecem, né? Mas a gente ainda tem muitos gestores que reclamam que a gente acabou com as conversas de carreira, né? Que é o próximo passo, né? Que a gente falou, olha, isso é uma questão de RH obviamente tem que ajudar, né? Mas a gente tem que ajudar os gestores a estarem mais conscientes sobre as necessidades dos colaboradores, entender um pouco o anseio de carreira, entender o que ele pode oferecer dentro da área e o que ele pode ajudar, eventualmente, para um crescimento fora da área. É aquela máxima, né, que acho que todos têm: eu prefiro perder, né, um talento para dentro de casa do que para fora. A gente se usa muito da estrutura do grupo no Brasil. A gente tem bastante transferência entre empresas do grupo, né? E a gente tem incentivado os gestores a terem conversas mais frequentes de carreira. Então a gente tirou, isso não está sendo fácil, né? Dá até para imaginar, né? Alguns gestores muito receosos, isso não é um problema meu, assim, o cara tem que fazer isso, se ele quer sair é um problema do RH. Então mudar esse mindset ainda é uma jornada, né? A gente trocou gestores naturalmente, né, nesses últimos anos, por diversas questões, né? Então essa questão da carreira, do gestor ajudar no processo de carreira, tem sido um desafio, mas obviamente bastante bem acolhido. E a gente hoje está no momento do protagonismo, né? A gente tem falado bastante do profissional, né? Então a gente está empoderando, a gente vai falar um pouco mais sobre o que a gente tem feito, mas é um pouco de dar para o profissional essa responsabilidade, devolver para ele. Se você não está feliz, a gente ainda é um pouco mais conservadora, né? Acho que a Daza comentou. O seu gestor tem que saber que você quer sair. Então não é, vou falar com o RH e vou sair sem meu gestor saber, né? A gente tirou algumas amarras, né? Então, ao mesmo tempo que a gente empoderou o profissional, né, que a gente vai falar um pouco mais, mas a gente, por exemplo, não tem mais tempo mínimo de casa ou de posição para aplicar para uma outra vaga do grupo fora do Brasil ou de outra área, né? A única coisa que você tem que falar com o seu gestor que você quer a movimentação, e ela tem que fazer sentido, né? E o gestor, ele não pode exigir mais do que 6 semanas de transição. Então foram 2 mudanças recentes, porque antes tinha, tem que ter 2 anos de casa, 2 ciclos de avaliação, né, e tem que ter X tempo na função, e aí combina e fica aquelas transições intermináveis, né, de 1 ano, né? Então o profissional hoje ele tem muito mais, e acho que vai um pouco das gerações também, né? Que se você não ajuda esse profissional, ele vai buscar por conta e vai embora, né? Então a gente tem olhado bastante a questão de geração lá no banco, né? E esses pilares, né, esses 3 pilares, a gente fala muito que é a união de forças. Não é que a gente migrou do RH para o profissional ou do gestor para o profissional, é que é uma união de força, né? Que a gente fala do protagonismo sustentado, né? No sentido, porque o protagonismo muito independente significa que ele vai sair da sua empresa. Ele quer alguma competência, ele quer alguma coisa fora, ele vai buscar fora. Então a gente quer ajudá-lo a continuar crescendo no banco. A gente tem bastante bastante, né, para o nosso volume, mas alguma coisa em torno de 15, 20 mobilidades internacionais por ano. Então a gente tem oportunidades internacionais que são um atrativo grande, né? Portugal, Canadá tem sido um grande adquirente aí de profissionais brasileiros, né? Nova York também, né? Não muito como expatriado, mas como local mesmo, né? E dentro das áreas. Então e os gestores, eles ajudam bastante os profissionais de apresentar aquele profissional, porque se você está brigado com o seu gestor vai ser perguntado pelo novo gestor como é que você está indo, né? Então, assim, tem que... e o RH ajuda, todo o histórico de conduta, de avaliação de desempenho, o RH tem. Então, o profissional que tem interesse, ele fazendo, né, a lição de casa de forma correta, as coisas acontecem, e a gente faz com que aconteçam, né? Então, o protagonismo de controlado, por isso que a gente escreveu sustentado, porque a gente quer ajudar, mas de uma forma assim, de novo, a gente não é
um banco super agressivo e a gente vai sair mudando as pessoas. Então, a gente tem ciclos muito bem estruturados para isso acontecer, né? E aí, quando a gente olha desse planejamento de carreira, essa conversa até de avaliação de desempenho, né, ela passa, né, então, anualmente, né, tem a questão dos objetivos, que é feita no começo do ano. A partir desse ano, a gente quebrou um pouco de um paradigma interno nosso, que esses objetivos eles não travam mais. Então, aqueles objetivos que você fechou em janeiro, fevereiro, eles ficam abertos o ano inteiro. Então, você pode mudá-los o ano inteiro. Tem os prós e os contras, né, que em dezembro eu posso ainda estar mudando meta. Né? Mas a gente não bloqueia o sistema, a gente pede que ele não apague, que ele simplesmente explique a razão das mudanças, mas isso tirou bastante amarra. O projeto morreu e eu estou com esse projeto emperrado aqui no meu scorecard, né? Então isso a gente tem uma ferramenta nova que isso não é mais bloqueado. É um desafio, não são todos os colaboradores que têm objetivo, né? Então é um desafio grande de fazer o gestor pensar em objetivo. A gente tem os treinamentos de SMART, tudo isso, guia de preenchimento, tudo aquilo, mas é um desafio. A gente tem, obviamente, objetivos obrigatórios, que são de conduta e comportamento, né? Esses são os 2 obrigatórios, os outros, né, são opcionais, né? São abertos, digamos assim, né? A gente também, começando esse ano, a gente não tem mais o ciclo, a gente tem um ciclo de mid-year, né, de meio de ano, e um ciclo de fechamento anual de avaliação, só que a gente, no sistema, a gente abriu para as conversas frequentes, né? Então, a qualquer momento eu posso ter uma conversa, a gente tem um campo que chama Minhas Conversas, né, chama exatamente isso, né? Então, e a gente tem incentivado a registrar coisas boas, registrar coisas de desenvolvimento, mas fazê-las ao longo do ano, né? Que a gente tem um desafio, que de novo acho que só muda de endereço, né? Mas o gestor tende a lembrar dos últimos 3 meses, né? Então, quando a gente chega em dezembro, a gente começa agora, o appraisal de final de ano começa 15 de novembro. Né? E ele vai lembrar do que você não entregou em dezembro, não entregou em novembro, mas tudo que você fez, né, no começo do ano acaba não sendo lembrado. Então, as conversas mais pontuais, e é uma exigência das novas gerações, pelo que a gente mapeia, né? A gente tem a questão da avaliação, que esse é o processo formal, que é o que a gente usa para a definição de bônus, né? O nosso PLR não entra metas individuais, mas o bônus sim, né? Que é o processo formal, anual, registrado, né? E aí tem toda uma série de avaliações, então o gestor dá a nota, isso passa por comitês, todo um processo padrão. E a gente tem atrelado a isso também, aberto o ano inteiro, que é a questão do PDP, né, que é o Personal Development Plan, o plano de desenvolvimento pessoal, né, e aí é o próprio colaborador que pode sugerir. E aqui a gente tinha um desafio até o ano passado, que a gente tem ainda, mas a gente está, né, por exemplo, nas metas. Então, assim, aprender inglês, aprender Excel nas metas de desempenho para bônus, né? E a gente está educando os gestores, os empregados, ó, o que for desenvolvimento de qualquer competência, isso é parte do seu PDP. Então, e para a carreira, o PDP ele acaba sendo fundamental, né, porque ele não é fazer o curso tal, né? Assim, o que você precisa saber? Então, assim, nós somos um banco de atacado, né? Então eu tenho a minha área de atendimento a clientes, né, que são os clientes de qualquer tipo, só que eu tenho as áreas de produto também, de cash management, de produto de emissão de debenture, né, os produtos. Então, se eu sou alguém de área de produto e quero migrar para uma área, né, de front de cliente, de atendimento, o que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? Então, o PDP ele coloca e a gente faz o tracking, oferece treinamento, a gente tem um programa de bolsa de MBA, né, que é bastante bem valorizado. Então, o PDP ele tem sido um grande aliado nesse processo para o gestor e para o colaborador. Então, o gestor pode, olha, você precisa entender mais RH, você precisa entender mais o negócio. Então, o PDP da minha equipe vai ter lá que eles têm que entender mais o negócio de cash management, por exemplo. Né? Só que o próprio empregado pode ser, putz, mas eu não gosto de falar em público, quero melhorar, né, meu processo de oratório, ele pode sugerir também. Né? Então, o PDP. Então, isso fecha os nossos 4 processos, que é o que a gente chama de About Me. Né? O nome do sistema é About Me, é sobre mim. Né? E o papel do RH ele acabou migrando, né? Por isso que eu coloquei aquele primeiro desenho, que é o que a gente chama de 3 E's. Né? Por sorte, a gente usa Américas, né? Então a gente usa em inglês, que são os 3 E's, e em inglês também dá 3 E's, né? Não preciso traduzir, mudar as letras, né? Que é o engajar. Então a gente precisa buscar formas das pessoas participarem, tanto o gestor quanto o próprio profissional. Educar, então como fazer, né? E treinar também, mas como fazer, como que se preenche, né? E empoderar, dar as ferramentas. Então a gente tem batido bastante
nessas 3 teclas aí ao longo de 2019. Né? A gente tem tido uma postura muito de parceria com gestores, né, de não obrigação. Né? Não tem objetivo, vai só nos obrigatórios, ok. Isso dificulta, obviamente, a definição de variável, mas a gente não tá hoje, né, penalizando os gestores por não formalizar essas questões, mas a gente está, para 2020, a gente tem de ser um pouco mais assertivo, que a gente, nem todo mundo entendeu a mensagem. Né? E aí, só para ter uma ideia, então, quando a gente fala do educar, né, a gente lançou no começo desse ano, né, ele se chama It's All About Me, é o nome do sistema, né, mas chamava It's All About Me, e a gente teve uns dias que a gente chama de Mobility Days, né, que a gente convida outros países para apresentarem case. Então, Portugal faz uma videoconferência, apresenta, em Portugal temos esse tipo de carreira, quem tiver interesse, é isso que a gente exige. Canadá, que são os 2 principais países, para quem não sabe, né, Portugal e Canadá, para a gente, são grandes hubs operacionais. Então, o Canadá ele acaba sendo um centro de operações muito grande para Nova York, e Portugal acaba sendo para toda a Europa. Né? Então, são 2 hubs que estão contratando, né, de uma forma bastante acelerada. Né? Então, a gente incentivou, a gente fez games, a gente deu brinde, né, que pessoas descobriram só depois, e aí, né, você vê, se vocês encontrarem pessoas com guarda-chuva do BNP na rua, provavelmente elas participaram dos games, e quem não participou ficou chateado, talvez do ano que vem participe. Né? E aí a gente começou um processo, né, na parte do educar, que é a questão do... A gente criou o que a gente chama de Management Passport, né, que e de fato é um passaporte mesmo, podia até ter trazido. Né, a gente fez um passaporte físico com carimbos, né, com os 10 módulos, e a gente está educando os gestores para fazer, olha, isso não é um problema de RH, né, só de RH. Né, então a gente tem desde as ferramentas de gestão, coisa simples, até dele conhecer o acordo coletivo dos bancários, né, que ele não pode demitir uma pessoa, mandar a pessoa para casa antes de passar no RH, que isso acontece também. Né, então a gente tem desde o básico, né, até questões, olha, as pessoas têm que tirar férias, você não pode ficar sugando. A gente tem férias obrigatórias no banco por uma questão de regulação, né? Não regulação, mas de antifraude, né? A gente obriga, isso é bom, né? A gente obriga as pessoas a tirarem pelo menos 14 dias de férias por ano, ainda aquele negócio de férias gerenciais, não posso, bom, ele é obrigado, senão o bônus dele é penalizado, isso ajuda o RH. Né, então, essas coisas, então, tem desde o básico até uma questão de autoconhecimento, os perfis relacionais, né, de como eu sou como gestor, se eu quero ser gestor, porque tem isso também, né, tem esse ponto que a gente está começando a questionar vários, e aí questões técnicas de gestão. E aqui eu estou falando de gestão mesmo, não estou falando de liderança. A gente tem programas mais avançados de liderança, que aí é Américas, são workshops, treinamentos um pouco mais intensos, e aqui a gente está falando do básico de gestão. Olha, comunicação não violenta, tom de e-mail, né, feedback por WhatsApp, coisa que não pode ser feita, né, conversas difíceis, feedback de carreira, conversa. Então, tem coisas básicas até, né, mas a gente está back to basics mesmo. Né? Então, a gente está... esses são todos temas que aparecem muito na nossa pesquisa de clima. Né? O Brasil tem um nível de engajamento alto, né, mas esses pontos de gestão direta, né, eles aparecem como um desafio. Então, a gente está focando de uma forma bem importante e está treinando os profissionais também. Né? Então, assim, bom, se meu gestor não dá feedback, a gente pode adotar uma questão de vítima, por isso a gente volta para o protagonismo, né? Mas o que você pode pedir? Né? E como você recebe esse feedback? Você pede, você questiona, você aprofunda o feedback. Né? Então, a gente tem feito esses workshops também, que começaram agora, né, em outubro, e vão até o final do ano. Ou seja, o que perguntar e como encarar. Né? A gente brinca em RH, não sei, acho que a maioria de RH aqui, né, que feedback é um presente. Né? Então, assim, aceite esse presente e saiba tratá-lo como um presente. Só que a pessoa que dá tem que dar direito, né? E quem recebe tem que receber direito. Então, a gente está nessa jornada. E outro ponto na parte do empoderar, é um pouco na linha também que a Daza comentou, a gente ficou muito nesse dilema, bom, vai ser obrigatório abrir todas as vagas ou não? Esse foi um dilema que ainda é um dilema. Né? A gente está conseguindo convencer hoje, né, os gestores a publicarem as vagas, né, até porque, como eu tenho muita transferência intragrupo, né, eu tenho uma obrigação de grupo de publicar as vagas. Então, alguém de Lisboa quer vir, alguém do Canadá, alguém de Nova York, né, alguém do Chile, acabou de chegar uma pessoa do Chile. Então, a gente acaba abrindo esse My Mobility, é uma ferramenta global. A pessoa pode filtrar Paris, França, todas as empresas do grupo. Né,
Então as pessoas têm. Então, assim, a pessoa quer mudar, a gente coloca a vaga, ela pode setar alerta no About Me, ela seta alerta, se abrir uma vaga de compliance, eu quero. Né? E muitas pessoas não vão atrás, estão voltando para o protagonismo. Né? A gente coloca, a ferramenta está na mão delas e elas vão ter que correr atrás. Né? Então a gente tem colocado nessa ferramenta as vagas. Hoje, eu vou dizer, uns 80% das vagas a gente consegue fazer, mesmo se tem um sucessor natural e claro. O coordenador de operações foi embora, pediu demissão, ou foi promovido, ou foi transferido. Né? Não é o segundo que vai ser automaticamente promovido. Então, a gente tem se policiado para não cair na armadilha de a fila anda automaticamente, porque às vezes tem uma área vizinha, né? Mas ainda é um desafio para a gente quebrar. E é isso. Então, esses foram meus slides. Obrigado.